Vamos abrir as Bíblias? Vamos para a palavra de Deus? Eu já dei o texto para você nessa noite, que nós vamos compartilhar, né? Só para lembrar então, Lucas 9, do versículo 57 ao versículo de número 62. Vamos ler o texto? O texto da minha versão diz assim: Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra nessa noite. Palavra essa que nos leva a pensamentos, a reflexões do nosso estado, de nossas condições diante de ti como discípulos. Eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Fala aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados e fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu meditando nessa palavra, né, junto com minha família, aqui nas nossas devocionais matinais, esse texto me chamou muita atenção. Ele não é um texto desconhecido nosso e também não é um texto desconhecido para mim, mas esse texto ele é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está comissionando, ele está chamando os seus discípulos para a tarefa, que ele mesmo diz aqui, que é a tarefa da pregação, a tarefa da divulgação, que é chegado o reino de Deus. Que mensagem é essa? A mensagem do reino de Deus, que existe um reino que precisa ser estabelecido e que será estabelecido sobre a terra, e que esse reino tem um rei, e esse rei é o nosso Deus. Nós vamos olhar lá para o Antigo Testamento, e Deus sempre foi o rei do povo de Israel. Deus sempre reinou sobre todas as coisas. Ele tinha o direito de reinar, porque ele foi que formou aquele povo. Foi ele que pegou Abraão do meio da idolatria de Ur dos Caldeus e o retirou de lá, se apresentou a ele, falou dos seus planos e propósitos que iriam ser realizados através da sua descendência. Então ele tem o direito de reinar sobre o seu povo. Porém o seu povo o rejeitou. Lá no tempo de Samuel, eles falaram: não, nós precisamos ter um rei. Samuel ficou muito chateado com aquilo. E Deus falou para ele: olha, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não querem que eu reine sobre ele. Isso está no coração de todos nós. Na verdade, nós estamos com essas coisas muito no coração. Nós não temos um desejo, na verdade, que Deus venha reinar sobre nós. Que Jesus seja o nosso rei. Nós resistimos a isso, lutamos contra o reinado do Senhor sobre as nossas vidas. Porém, o Senhor Jesus Cristo está dizendo agora, nesse momento na terra, falando aos seus discípulos, ele está dizendo: olha, é chegado o reino de Deus. Chegou a hora de Deus reinar sobre o seu povo, sobre os seus escolhidos, sobre os seus eleitos, sobre os seus chamados. Sim, é isso que o Senhor está dizendo. Por que eu digo isso? Porque logo depois desse texto, nós vamos ver a missão dos 70. Jesus está separando um grupo. Jesus está chamando um grupo, ele está selecionando, e ele está, na verdade, dizendo para aquelas pessoas que querem segui-lo e estão impondo condições. Ele está respondendo àquelas pessoas que estão colocando condições para segui-lo. Então, nós olhando para esse texto nessa noite, nós podemos ver 3 grupos de pessoas que existem ainda no dia de hoje, inclusive dentro da igreja. Nós temos aquele primeiro grupo
que diz que vai seguir Jesus, que quer seguir Jesus, que vai até o Cristo e diz: olha, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Porém, na verdade, até os tempos verbais, aqui a colocação das palavras gramaticalmente falando, ela mostra que essas pessoas elas queriam saber qual era o fim daquilo. O que aconteceria com elas? O que elas receberiam? O que elas sofreriam? O que elas teriam de ganho? Elas queriam saber o que ia acontecer. Elas queriam saber onde elas iam dormir, onde elas iam comer, o que ia acontecer com as suas vidas. Isso é um grupo de pessoas. Há pessoas que dizem: eu vou seguir ao Senhor, porém, me diga como é que vai ser essa questão de te seguir? Como é que vai ser essa coisa de ser seguidor teu? Como é que vai ser isso? Olhem para o texto comigo nessa noite. Indo eles a caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Para onde quer que fores. Ele não fala com convicção aqui. Ele não diz: Senhor, eu vou te seguir, não importa as circunstâncias. Senhor, eu me apresento aqui e estou em tuas mãos para te seguir. Não. São aquelas pessoas que dizem: eu vou te seguir sim, porém, eu quero saber como é que vai ser essa jornada. Eu quero saber algumas coisas. Essas pessoas não têm sinceridade no coração. Essas pessoas não querem seguir Jesus porque elas querem saber em que condições será essa caminhada. Mas a resposta de Jesus é clara em mostrar isso para elas. O Senhor Jesus diz para elas assim: as raposas têm os seus covis, ou seja, elas têm os seus lugares naturais. Elas sabem onde devem dormir, elas vão fazer ali a sua rotina de raposa. Elas vão fazer ali os seus movimentos, como a raposa faz. Elas vão caçar durante o dia e depois, durante a noite, elas vão estar também caçando e vão ter um lugar para voltar. A mesma coisa ele diz a respeito dos pássaros. Eles sairão, farão a sua rotina como pássaros. Colherão as migalhas, colherão as frutas, comerão, se alimentarão, que o Pai dos céus alimentará, e voltarão para os seus ninhos, porque isso é algo natural neles. Mas o Senhor diz para aqueles que querem segui-lo, querendo saber os detalhes da caminhada, ele diz: olha, comigo não é assim, eu não posso te dizer, porque eu não tenho onde. Eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, nessa terra eu hoje vou dormir no Getsemane, amanhã possa ser que eu esteja celebrando a ceia com os meus discípulos na casa de um amigo rico. Talvez eu monte um jumento de um outro amigo meu para entrar em Jerusalém, mas eu quero dizer para você que a minha vida também é de seguidor. Eu estou seguindo o meu Pai, as ordens de meu Pai. Eu estou seguindo aquilo que Ele propôs em minha vida. O que eu estou te chamando, na verdade, eu estou, na verdade, falando que você precisa me seguir nessas mesmas condições. Simplesmente confiando. Mas é interessante que essas pessoas se apresentaram. Essas pessoas são aquelas que se apresentam. Eu penso que essas pessoas são aquelas que acordam de manhã e falam: vou para a igreja, preciso de procurar uma igreja, preciso procurar, olha, a gente tem que acreditar em alguma coisa, e olha, eu também já andei um pouco aí com Jesus, larguei, agora eu vou procurar de novo. Mas os seus corações não mudaram, porque eles não estão indo quebrantados como pecadores, eles não estão indo humildes na presença de Jesus, eles estão indo a Jesus, mas eles querem saber as condições para seguir o Senhor. O que eles terão que fazer, o que eles terão que dar e o que eles terão que receber. Esses estão fora. Esses já estão descartados. Esses nunca verão o reino de Deus. Porque eles não admitem
nos seus corações, seguirem Jesus simplesmente confiando que Ele sabe para onde está indo e para onde está levando os seus discípulos. Esses nunca terminam a caminhada. Eles podem até começar, mas quando eles começam a ver as circunstâncias pelas quais eles terão que caminhar, eles fazem como aquele personagem do peregrino, aquele que sai, né? Chamado, em algumas traduções, ele é chamado de volúvel, né? Ele sai decidido a seguir o peregrino naquela jornada rumo à cidade celestial. Mas diante da primeira dificuldade, diante do primeiro problema que aparece, quando eles caem naquele pântano do desespero ali, né? Ele dá um jeito de sair ali, deixa ali o seu companheiro e volta para a cidade da perdição. Muitos fazem esse caminho. Muitos estão fazendo esse caminho. Esses não fazem parte, não podem ver e não podem entrar no reino de Deus porque não nasceram de novo. O segundo grupo de pessoas são os grupos dos chamados. Aqueles que são chamados realmente. Você que está me ouvindo nessa noite, você que entregou tua vida a Jesus, você que reconheceu que é um grande pecador, você que um dia foi iluminado pelo Espírito Santo e viu o quanto você era uma coisa horrível diante de Deus, e você viu a mão misericordiosa de Deus em Cristo Jesus estendida para a tua salvação, e você se rendeu a Ele, porque você foi chamado. O segundo grupo é o grupo dos chamados. O versículo 59 diz assim: a outro disse Jesus, segue-me. Veja que é Jesus que olha para aquele homem que está ali no meio daquela multidão e fala, segue-me. Como ele fez com Mateus, como ele fez no barco de Pedro, como ele fez com Tiago, com João, como ele fez com Filipe, como ele fez com os apóstolos, segue-me. É assim, foi assim que ele apareceu para você, foi assim que ele apareceu para mim. E ele falou, agora me segue. Eu te salvo, eu te salvei, agora me segue. E veja que o Senhor Jesus Cristo, a esses, Ele dá instruções. Aqueles que Ele chamam para andar com Ele, Ele dá as instruções. Ele mostra uma coisa muito importante para essas pessoas que Ele chama para segui-lo. Ele mostra a condição que se encontra todo mundo. Ele mostra a condição que se encontra o mundo inteiro. Inclusive os parentes daquele que foi chamado para andar com Cristo. Segue-me, ele disse para aquele homem. Porém aquele homem disse, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Veja que ele fez um pedido a Cristo, Senhor, olha, eu preciso sepultar o meu pai. Não que o seu pai estivesse morto, aqui uma leitura nossa, a princípio, na nossa língua, mostra que, essa tradução nos mostra que o pai talvez estivesse lá, né? Já num processo de velório, o filho estava indo lá para sepultá-lo. Não, era costume judaico, o filho sepultar o seu pai. Ele tinha uma responsabilidade com o seu pai, de sepultá-lo. Porém Jesus falou para ele que aquilo não era importante. Jesus disse, olha, vem comigo, eu te chamei você, é você que eu escolhi. Venha comigo, confia em mim, segue-me. Eu tenho uma missão para ti. E o Senhor Jesus Cristo aqui, para esses que Ele chama, Ele abre os seus olhos, como eu disse, a respeito da condição de todos os outros. Ele diz, deixa os mortos sepultarem os mortos. Porque agora você está na condição de vivo. Uma condição de vivo. Você foi vivificado. É o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aquele homem. Agora você está vivo. Vem. Eu tenho uma missão para ti. Ele diz aqui, olha, mais importante do que você ir lá sepultar o teu pai, pode deixar, essas coisas vão ser feitas. Mas vão ser feitas pelos mortos. Não para os vivos. Porque os vivos têm uma obra muito mais grandiosa do que essa.
uma obra vital, uma obra de vida eterna. Permite-me primeiro sepultar o meu pai, mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Sim, ele nos chamou para pregar, para anunciar as boas novas dele. Ele nos chamou para falar sobre um reino que se estabelece nessa terra, que estava sendo estabelecido nessa terra e que agora se estabelece no coração de todo aquele que crê. Essa é a mensagem que você carrega aí no teu coração, que muitas vezes você oculta, que muitas vezes você não quer pregar, você não quer falar, você não quer testemunhar, você não quer testificar. Mas foi para isso que você foi chamado. Para ter uma comunhão com Cristo, sim, mas para segui-lo e fazer aquilo pelo qual Ele determinou que você fizesse, que é falar, pregar, mostrar o reino dos céus para aquelas pessoas, para todas as pessoas, aonde o Espírito Santo te levar. Esse é o segundo grupo de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aquele que quer seguir Jesus, mas quer saber para onde, como é que vai ser esse negócio. Nunca se entregam o coração a Jesus. Estão sempre na reserva. Esses estão fora do reino. Esses são aqueles que estão no reino, porque foram escolhidos, foram chamados. Jesus instrui a eles sobre a condição do mundo da qual eles foram retirados. E agora, o Senhor também instrui a eles sobre a missão dada por Deus, através de Cristo Jesus, a cada ser humano no qual ele foi chamado. E o terceiro grupo de pessoas que nós vemos aqui se encontra no versículo de número 61, onde outro homem disse: seguir-te-ei, Senhor, porém, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Esse é o outro grupo de pessoas. Essas pessoas, elas querem seguir Jesus, mas elas querem deixar as coisas primeiro em ordem nas suas casas. Então elas precisam deixar as coisas em ordem. Na cabeça delas, elas dizem: agora não. Ele está me chamando para seguir a Ele, mas agora eu não posso, porque eu ainda não tenho uma casa própria, porque eu ainda não estou estabilizado financeiramente, porque eu ainda preciso garantir o meu futuro. Vai que falha aí esse negócio de seguir a Ele, né? Vai que esse negócio não dá certo, eu preciso estar preparado, né? Se esse negócio falhar. Quando nós olhamos para um texto como esse em português, nós ficamos espantados, porque o texto diz assim, que aquele homem simplesmente pediu para se despedir dos seus entes queridos na sua casa. E Jesus foi muito duro com ele. Ora, vocês, não tem esse negócio de se despedir não, vamos embora, vamos comigo. Não, porque aquele homem estava pedindo, na verdade, para Jesus, segundo o texto original grego, ele estava pedindo para voltar para sua casa, deixar as coisas tudo em ordem, deixar tudo abastecido, tudo resolvido, para depois ele ir seguir a Jesus Cristo. E é interessante olharmos para esse texto, porque parece que essa pessoa já tinha iniciado uma caminhada com Jesus. Porque o que o Senhor Jesus Cristo diz para ela é o seguinte: mas Jesus lhe replicou, versículo 62, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Aquele homem parece que já tinha iniciado uma caminhada com Cristo, como muitos. Porém, no meio da caminhada, parece que o preço era muito alto. Parece que o tempo foi passando, as coisas não foram acontecendo como eu esperava. E aí eu preciso garantir o meu futuro, eu preciso deixar minha família bem, as coisas precisam caminhar, então eu largo aqui, depois eu volto. Larga a mão do arado, olha para trás. É o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Eu conheci pessoas, conheci irmãos, mas principalmente conheci uma pessoa que falava para mim assim: eu tenho um ministério, eu sinto que Deus me chamou para o ministério pastoral. E eu fiquei muito feliz, porque o grande, querido e amigo, irmão,
E ele falou: olha, eu vou terminar o meu colegial, vou entrar para o seminário, vou pedir à igreja para me indicar para o seminário, vou me envolver com a obra de Deus, porque sinto que Deus está me chamando para a proclamação da palavra dele. Meu coração se alegrou, eu comecei a orar por aquele irmão, e eu vim para o Rio Grande do Sul. Passados alguns anos eu fui de férias, e eu fui visitar aquele querido irmão. E ao chegar na sua casa, ele me apresentou um monte de catálogo de uma empresa lá, que vendia produtos naturais, no qual ele estava envolvido com metas para bater, reuniões, tipo essas... Não sei se era pirâmide, mas tipo Forever. Era Forever, né? É isso. Então ele tinha um monte de produtos que ele vendia, que ele fazia uma rede, e ele, dessa rede ele controlava outros que entravam na sua rede, e ele, e a esposa, e aquela coisa, e ele tinha uma meta na parede, que ele lia aquela meta para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. E aquilo, quando eu cheguei ali, eu me entristeci, meu coração se entristeceu, e eu olhei para aquilo tudo, ele falou, e ele já queria que eu também fosse um representante dele aqui no Rio Grande do Sul, e não, porque você pode fazer isso e tal. Eu falei: querido, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. E ali eu perguntei para ele: meu querido, e aquele chamado? Você terminou o colegial, agora era hora de ir para o seminário, era hora de ir para a faculdade, era hora de se preparar teologicamente, era hora de imergir nas escrituras. E aquele chamado? Ele falou: não, eu não deixei o meu chamado. Só que primeiro, eu não quero depender de igreja, eu não quero depender de salário de nada, eu não quero depender de doações, eu não quero. Então eu vou fazer um fundo e eu vou ter condições de ajudar as pessoas, eu vou ter condições de bancar o ministério e ir. E ali eu baixei minha cabeça, não falei mais nada, e ele nunca foi. Nunca foi. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me dos de casa. Será que você está pensando nisso? Primeiro ajeitar a tua vida financeira, ajeitar a tua vida familiar, ajeitar a tua... Não, querido, você não pode fazer isso. Você botou a mão no arado e agora você vai junto. A tua família vai junto. Você acredita que Deus está cuidando de todo mundo. Vai todo mundo. Se tiver que passar estreito com Jesus, vai passar todo mundo estreito com Jesus e vai sair do lado de lá, confiante na graça. É assim que funciona o chamado de Deus, o chamado de Cristo Jesus. E eu quero exortar você nessa noite a pensar, se você se enquadra aqui, em qual grupo desse você se enquadra? Seja sincero ao seu coração nessa noite. Você faz parte daqueles que Jesus falou: segue-me. Você é um Levi, você é um Mateus, você é um apóstolo Paulo, você é um Pedro, você é um Tiago, você é um João. Então, se você é um desses, com certeza você não está preocupado agora com o que vai acontecer. Você não está preocupado com nada. Você simplesmente está preocupado em cumprir o teu ministério. Você tem feito o teu trabalho, sim, você pode ter o teu trabalho, mas a prioridade sua é continuar seguindo a Jesus Cristo, não importa as circunstâncias. Porém, se você é um daqueles que sempre quis saber para onde você ia, para onde Jesus iria te levar, eu quero dizer que você nem entrou ainda no reino de Deus. E se você é um daqueles que está hesitando, que está ali agora, foi chamado e está perdendo a alegria da pregação, a alegria da comunicação do reino de Deus com a tua vida, com a tua família. Se você é um daqueles que está fracassando na repercussão da palavra do reino maravilhosa que Deus colocou no seu coração, porque você está preocupado com as coisas terrenas, as coisas que vão te acontecer, e nós nos preocupamos sim. Sabe, eu seria um hipócrita que se eu dissesse para você que muitas vezes não passa pela minha cabeça essa preocupação, ainda mais quando nós avançamos na idade. Mas o Senhor sempre vem e fala essa palavra, que não está apto
aquele que põe a mão no arado e começa uma caminhada com Cristo e olha para trás, não está apto, nunca esteve apto. Sabe? Passado o tempo, a gente vai deixando alguns medos entrar em nosso coração e vamos perdendo a ousadia. Muitas vezes eu falo, Senhor, o que vai ser? Eu estou envelhecendo, Senhor, daqui a pouco eu não vou ter condições mais. Talvez as minhas ideias já não sejam tão boas mais para frente, eu não sei o que vai acontecer. Senhor, como é que será? Eu estou perguntando como o primeiro homem. Eu quero saber o que vai acontecer. Às vezes eu me preocupo muito com as minhas tarefas como familiares, com as coisas que eu tenho que fazer, e o Senhor me coloca dizendo, olha, você está se preocupando muito com os mortos, deixa essas coisas para os mortos, eu te chamei para as coisas da vida. E muitas vezes, às vezes, eu penso, será que agora não é a hora também de eu cuidar dessas coisas, porque eu preciso me preparar para uma velhice, para uma coisa que talvez, de repente, possa acontecer aí alguma coisa, e eu vou estar despreparado. Então, muitas vezes eu estou ali pensando em deixar de fazer aquilo pelo qual eu fui chamado, que você foi chamado. E também entro num caminho de erro. Por que eu estou trazendo essa palavra nessa noite para nós? Porque o texto que vem em seguida, e eu quero que você leia depois na tua casa, o texto que vem em seguida, o capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, o texto vai dizer, o escritor Lucas vai dizer, depois disso que nós vimos aqui, depois dessas coisas, nesse parágrafo, terem sido relatadas dessa forma maravilhosa, o Senhor designou outros, 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então o Senhor estava comissionando seus arautos, mandando eles na frente, para anunciar, olha, o rei vai chegando. O Senhor está chegando. É isso que nós estamos na terra para fazer agora. Você que está me ouvindo, todos vocês, seja um ancião ou seja um jovem, nós somos os arautos do Senhor, chamados para dizer, o rei está chegando, o Senhor está vindo, prepare-se para ouvi-lo, prepare o seu coração para ouvir o rei. O rei quer falar e ele tem coisas maravilhosas para dizer. É isso que o Senhor espera dos seus escolhidos. E Ele espera que eles façam isso mesmo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Que eles não se preocupem com as coisas do mundo. Como eu falei para vocês, muitas vezes pensando, o que será na minha velhice? E ouvi do Espírito Santo. Quem cuidou da tua meninice? Quem cuidou da tua juventude rebelde? Quem está cuidando da tua meia-idade? E se tu tiver uma velhice para viver, quem tu acha que vai cuidar dela? Louvado seja Deus porque fala ao nosso coração. Louvado seja Deus porque nos dá paz, segurança, que nos instrui. E nessa noite, irmão, eu quero te pedir, reflete nessa palavra e vê em que posição você se encontra com o Senhor. Peça perdão e retome a posição de seguidor de Cristo. Um seguidor é aquele que vai confiantemente atrás do seu mestre. Esses dias eu estava conversando com um pastor muito querido, amigo meu aqui, que vem de vez em quando aqui conversar comigo, orarmos, trocarmos ideias, é maravilhoso isso. E eu falava para ele uma coisa, uma tristeza que eu tenho no meu coração, né? Eu falei, sabe, meus irmãos são umas bênçãos, eu gosto muito dos meus irmãos, essa igreja é maravilhosa, tanto essa como a de Capão, é uma igreja maravilhosa, eu amo meus irmãos, como eu amo meus irmãos. Porém eu gostaria que eles fossem
mais eles tomassem a iniciativa, eles verdadeiramente tomassem a frente, não precisasse eu ficar chamando a atenção deles para que eles fizessem as coisas. E o meu amigo pastor falou, as coisas nunca são como a gente pensa. E ele foi embora. E o Senhor veio e repreendeu o meu coração. O Senhor me levou no Salmo de número 23, onde está escrito: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ele me guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. E o Espírito Santo pegou esse texto, esse verbo poderoso no texto hebraico. Ele me guia. E o Senhor veio ao meu coração e falou: você guia. Você é o guia que eu coloquei aqui para fazer essas coisas. Eu não estou me engrandecendo nessa noite, eu falo isso com temor, irmão. Falo com temor e muito temor por fracassar nisso. Mas que hoje eu entendo perfeitamente que o Senhor quer de mim, espera de mim, que eu traga a palavra guia ao coração dos irmãos, como nessa noite. E eu peço perdão se eu não guiei em algum momento. Esperei que vocês tomassem as decisões, mas não vai ser mais assim. Nós vamos sim tomar a direção da palavra, do Espírito Santo, juntos, sim. Mas o que vocês esperam de mim é que eu guie vocês. E é isso que eu vou procurar fazer, cada vez mais com o meu coração. Porque foi para isso que eu fui chamado, que vocês foram chamados e nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que essa palavra fique em nossos corações. Por isso eu peço, nesse culto de oração dessa noite, ore por mim, ore pelo seu pastor, fraco, pecador, que precisa muito da graça de Deus, que precisa muito do entendimento do Espírito Santo, porque eu também oro muito por vocês. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te seguir. Tu nos chamou para te seguir. O Senhor não nos chamou para fazermos os nossos próprios caminhos. O Senhor não chamou e organizou a igreja para que cada membro do corpo puxasse para um lado. Não, o Senhor chamou e organizou a cada um de nós em funções para que nós pudéssemos executar aquilo que o Senhor propôs em cada uma das nossas vidas. Por isso somos um corpo, por isso somos a igreja. Eu quero te pedir perdão, Senhor, se procrastinei em guiar meus irmãos, se fracassei em guiá-los como pastor. E quero pedir nessa noite que o Senhor, meu Deus, permita que nós continuemos a te seguir confiadamente, confiantemente, não perguntando sobre o que será de nós, o que vai acontecer. Não importa, nós confiamos que o Senhor sabe para onde está nos levando. Que nós também, Senhor Deus, não fiquemos preocupados, Senhor Deus, com as coisas da mortandade desse mundo. E que nós também, Senhor, jamais desejemos voltar para fazer alguma coisa, para podermos nos agarrar ou termos ali um refúgio que não seja o Senhor. Senhor Jesus, nós possamos falar aqui nessa noite como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.